Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo, evangelista Maicon Reis, e esse é o nosso segundo devocional sobre como descobrir e viver o propósito de Deus. Durante essa semana, nós vamos analisar alguns sinais que vão te ajudar a descobrir o propósito de Deus para você. E o primeiro deles é o da indignação. Porque, por incrível que pareça, a indignação, assim como a tristeza e o amor, são sinais que apontam para o seu propósito. Ao analisar a Bíblia Sagrada, você verá que essas três coisas sempre estiveram presentes na vida de alguns personagens bíblicos que foram escolhidos e usados por Deus na realização de grandes propósitos. E nós vamos começar falando primeiro da indignação, porque tudo aquilo que te deixa indignado é provavelmente uma dica ou um sinal do propósito de Deus para você. Em Juízes capítulo 6, do versículo 12 ao 14, nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feita de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Gideão aqui, diferente do que alguns imaginam, não estava murmurando de Deus ou contra Deus, mas Gideão estava simplesmente expressando toda a sua raiva, toda a sua indignação em relação ao que ele e o seu povo estavam enfrentando nas mãos dos midianitas. E Deus parece gostar disso em Gideão. Tanto que no versículo 14 Deus diz a ele: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Deus chama a raiva ou a indignação de Gideão de força, porque a indignação é energética, é poderosa. Quando desfocada, a indignação pode destruir e minar, mas quando direcionada apropriadamente, ela pode gerar mudanças maravilhosas. E assim como no caso de Gideão, a indignação requer apenas foco apropriado. Você já se perguntou por que outras pessoas não ficam bravas com situações que o deixam enfurecido? Claro que já. Mas o que você ainda não entendeu é que a sua indignação é uma dica do seu propósito. Assim como a indignação que Gideão sentia era uma dica de que Deus o havia escolhido para livrar o seu povo. A situação que enfureceu Gideão era a que Deus ordenaria que ele mudasse, que ele corrigisse. Moisés também é um exemplo disso. Moisés odiou a escravatura. Quando ele viu um egípcio agredindo um israelita, ele foi tomado pela fúria. Por quê? Porque esse era o seu chamado. Ele era um libertador. Ele nasceu para isso. Esse era o seu propósito. O que eu e você precisamos entender é que a indignação é o berço da mudança. As situações só mudam quando nasce a indignação. Você não pode realmente mudar ou corrigir algo a menos que possua um sentimento de indignação vindo da parte de Deus em relação a isso, seja quanto a injustiças ou doenças, seja quanto ao racismo ou à pobreza. Muitas coisas estão erradas no mundo, mas elas nunca serão mudadas até que alguém se sinta indignado bastante para se levantar, dar um passo à frente e atuar como um agente transformador. Por muitos anos, no sul dos Estados Unidos, os descendentes de africanos foram forçados por lei a sentar-se na parte de trás do ônibus. Ainda poderiam estar fazendo isso hoje, não fosse a coragem de uma mulher muito indignada chamada Rosa Parks. Essa senhora negra e trabalhadora sentou-se em um ônibus em Montgomery, Alabama, e quando o ônibus encheu, ela se recusou a levantar para um homem branco tomar o seu assento. E isso foi o catalisador para uma mudança muito necessária no quadro e na história dos Estados Unidos. Então a sua raiva ou a sua indignação é importante, não a ignore. Tudo o que Satanás quer é esgotar a sua ira, é esgotar a sua indignação, é drená-la, porque ele sabe que um homem indignado é um homem desperto, que muda a mente dos outros ao seu redor. A indignação tem sido frequentemente usada por Deus como uma ferramenta para mudanças milagrosas. Por exemplo, quando as heresias ensinadas e praticadas pela Igreja Católica Apostólica Romana incomodou Martinho Lutero e o deixou indignado, Deus o usou para trazer uma reforma da Igreja que hoje nós conhecemos como Reforma Protestante. Quando os pecados da cidade de Genebra incomodou João Calvino, ao ponto de Calvino ficar indignado, Deus o levantou para transformar Genebra em uma das cidades mais santas do século XVI. Quando a frieza ou a mornidão da igreja incomodou Charles Finney e deixou Finney indignado, Deus então o levantou como apóstolo do avivamento no século XI e usou ele para trazer uma onda de avivamento em todo o cenário norte-americano. Por isso Satanás luta para drenar a sua indignação, porque ele sabe que aquilo que você puder suportar ou conseguir suportar jamais poderá mudar. Aquilo que você não está disposto a enfrentar, você jamais poderá corrigir. Mas aquilo que você se recusa a aceitar,
aquilo que você não pode aceitar, aquilo que o torna louco bastante para tomar uma atitude radical, é uma dica do seu propósito. Ouça, por exemplo, os ministros que são usados em curas. Eles ficam indignados com as enfermidades. Ver famílias destruídas, devastadas e arruinadas por causa de enfermidades deixa-os profundamente tristes. E suas mensagens são cheias de vigor e soam quase que bravas. Por quê? Porque destruir enfermidades é um chamado dentro deles, é o propósito deles. Já ouviu pregadores com unção para a libertação? Eles se tornam autoritários contra espíritos malignos, principalmente contra aqueles que se apossam de membros familiares. Ouça, por exemplo, os evangelistas. Você consegue compreender a paixão e a indignação deles? Eles são movidos pela compaixão e pelo desejo de ver os ainda não salvos e não compromissados rendendo-se a Cristo. Então guarde isso, por favor. Pessoas indignadas e revoltadas com as injustiças podem mudar dramaticamente sua geração. Por muitos anos, ou não sei se você já ouviu falar dessa instituição, que é a instituição conhecida como MADD, Mães contra Motoristas Bêbados, que foi criado por uma mãe que viu seu filho ser assassinado na rua por um motorista bêbado. A raiva ou a indignação ou a revolta dessa mãe gerou uma resposta na sociedade. E nós aprendemos algo com isso. Nós aprendemos que você precisa ficar indignado com o presente antes que o futuro pare para escutar. Somente aqueles que são indignados com o presente estão qualificados para viver o futuro. Então, o que é que te deixa indignado? A pobreza, a miséria, o racismo, o homossexualismo, o aborto, a corrupção na política, a decadência ética, moral e espiritual de alguns líderes evangélicos, ou até mesmo o pecado que tem tomado conta de você e da sua cidade? Se alguma destas coisas te deixa indignado, te deixa furioso, é porque é um sinal que Deus te escolheu com o propósito de corrigir isso. Eu não estou falando sobre bombardear clínicas de aborto, não estou falando de expor e denigrir pastores e igrejas, nem tampouco estou falando de perseguir homossexuais, ou tampouco de caçar e matar políticos corruptos. Eu estou falando de agir como uma unção poderosa, de atender um chamado nesse sentido, de levantar-se para completar o seu propósito, de ser uma ferramenta nas mãos de Deus para extirpar as sementes de revolta e rebelião que têm crescido ao nosso redor por causa do pecado. Então, seja qual for o seu propósito, você precisa descobri-lo. E quando descobrir, precisa atender o chamado de Deus à sua vida. Porque você é uma resposta de Deus para alguém, para uma sociedade, para uma geração e para uma nação. Então ouça a voz de Deus, reconheça o chamado dele na sua vida, descubra o seu propósito e atenda ao seu propósito. E lembre-se, aquilo que te deixa indignado é provavelmente uma dica do propósito de Deus na sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus Cristo.